Glória a Deus. Isso, aplauda o Senhor bem forte. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Graça e paz. Pode sentar, queridos. Graça e paz. Bom dia. Antes de nós ministrarmos aqui a palavra, nós temos algo aqui tremendo a fazer, algo lindo. Nós vamos receber aqui alguns irmãos. Amém. Glória a Deus. Pode dar o ru-ru aí? Aleluia. Nós vamos aqui falar os nomes. E vou pedir para esses irmãos virem aqui à frente, tá bom? Aí deixa eu aplaudir junto. Vou falar aqui o nome aqui, são dois casais. São dois casais, não é isso? Cadê o outro casal? Ah, tá lá atrás. Isso, eu vou falar aqui os nomes. E os casais vêm aqui à frente, né? Pedir para alguns irmãos virem abraçar eles aqui. E nós vamos orar aqui pela vida deles. Em nome de Jesus, amém? Então, é porque o outro casal ainda não está ali por trás, né? Isso, glória a Deus, vamos lá. A nossa querida irmã Ana Célia Ferreira e Augusto César Magalhães de Mesquita, Igreja Nova Vida de Irajá. E os nossos irmãos André Luiz Alves Velhoso e Elisama Luísa Valentim. Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Aleluia. Que bênção, glória a Deus. Amém, amém. Os nossos queridos Ana Célia e Augusto César estão vindo da Igreja Nova Vida de Irajá. E Elisama e André Luiz, eles estão vindo da Assembleia de Deus, Ministério Adonai. A Elisama e André Luiz são noivos, não é isso? Amém, glória a Deus. Já, meu Deus, vai ser bênção. Glória a Deus. E nós queremos abençoar a vida desses irmãos. Nós temos certeza absoluta, e isso é bom na nossa igreja, né? Porque a nossa igreja, ela prega a palavra, amém? Glória a Deus. Quem vem para esse lugar vem muito consciente, né? Aqui, a palavra de Deus como ela é, né? Pastor Sérgio aqui, né, não fica ensaboando, né, amenizando. Ele fala o que a palavra fala, o que a palavra diz para falar e o que o Espírito Santo diz para falar. Certamente ouviram palavras aqui, né, que moldaram o caráter, que desafiaram, né, ouviram palavras às vezes duras, né, mas também palavras de vitória, amém? Também palavras de consolo, palavras de ânimo. E nós estamos muito felizes porque eles assistiram os vídeos lá de boas-vindas. Ali é uma prévia, assim, né, um resumo, né, uma síntese de como a nossa igreja caminha, como a nossa igreja funciona, a visão da nossa igreja. Mas é no dia a dia, né, no dia a dia que vai sendo vivido, que vai sendo, né, que eles vão se desenvolvendo, que eles vão sendo abençoados e vão abençoando também. E essa é a nossa oração, né, que eles possam ser muito frutíferos nesse lugar, que eles sejam muito abençoados nesse lugar, que eles abençoem muito esse lugar, em nome de Jesus. Quantos querem receber esses irmãos queridos? Glória a Deus. Vou pedir para o diácono Carlos fazer essa oração. Você pode ficar de pé e erguer suas mãos? Estenda suas mãos para os nossos irmãos aqui, tá? Abençoando a vida deles e recebendo eles. Pai, nós nos alegramos, Pai, nesse dia que Tu nos concede, e também nos alegramos com a decisão dos nossos irmãos de virem congregar aqui junto conosco, Pai querido. Nós Te agradecemos pela vida deles, que eles possam, Senhor Deus, serem pessoas frutíferas, Pai, pessoas que se doem, pessoas que estejam, Senhor Deus, aqui para ouvir a Tua palavra, para que esteja aqui para cooperar com os irmãos, Pai querido, que tudo que eles façam seja para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Obrigado, Deus, porque Tu movimentaste essas vidas, Pai, para estar junto conosco aqui, congregando, Senhor Deus, sendo ministradas, Senhor Deus. Pai, muito obrigado pela vida do Augusto, da Ana, da Elisama e do André, Pai. Abençoa a vida deles, Pai. Abençoa a vida espiritual, que eles possam, Senhor Deus, caminhar, Senhor Deus, sempre olhando para o alvo que é Cristo, Pai. Que eles não possam ficar olhando para as nossas falhas humanas, Pai, mas que eles possam ser guiados pelo Teu Espírito Santo, Pai.
e nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Vocês recebem Ele? Glória a Deus, sejam bem-vindos. Isso, dê um abraço aí, receba o carinho da igreja, dos irmãos. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, sejam muito bem-vindos. Amém. Já não são mais visitantes, já tem Juba crescendo aí, aleluia. São cara de leão, aleluia. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, ainda nós temos aqui um aviso, né? E eu queria te encorajar a participar, né? Todo ano nós temos esse envelope, né? Eu vou pedir para distribuindo aí, por favor. As obreiras distribuem os envelopes. Esses envelopes, ele diz: do nobre projeta coisas nobres. Esperar você receber o seu envelope, e eu vou pedir a sua máxima atenção, porque é algo assim tremendo que nós fazemos. Todo ano nós trabalhamos assim, fazemos assim, e Deus tem nos abençoado, tem nos direcionado assim. Isso, receba aí o seu envelope. Pode abrir o envelope, dá uma olhada aí, né? Está escrito aí, ó, o nobre projeta coisas nobres. E esse envelope aqui, né, nós vamos trazer ele no culto da virada. No culto da virada. Se por algum acaso, mas no culto da virada eu não vou estar, né? Às vezes questão de família nós entendemos, né? Então você traz no domingo seguinte, né? Domingo seguinte vai ser Santa Ceia, né? O primeiro domingo de janeiro. E aqui nesse envelope aqui, o que nós fazemos? Nós trazemos uma oferta, né, da nossa família, pela nossa família e pelo ano, um ano de bênçãos, um ano que, né, que Deus nos abençoou, Deus nos sustentou, né? Você chegou até o último dia de 2025 e nós cremos, como o diácono Adalberto falou, o ano ainda não acabou, nós cremos que Deus ainda pode fazer coisas tremendas, já fez muita coisa, amém? O fato de você estar aqui, amado, teve muita coisa que Deus fez para você estar aqui, estar de pé, estar com saúde, né? E nós cremos que Deus ainda pode também fazer outras coisas tremendas, né? Então nós agradecemos, é uma oferta de gratidão pelo ano e é uma oferta também, né, profética, né? E você vai escrever aqui, né? Aqui tem três linhas, mas você pode ter irmão que escreve, né? Escreve aqui do lado, bota, né? Não tem problema, você pode colocar quais são os projetos para o próximo ano, né? Existem coisas, amados, e nós vamos até falar isso aqui na palavra, né? Existem coisas que estão no nosso alcance, né, para fazer, né? Por exemplo, eu quero perder peso, meu Deus, né? Tu vai botar aqui, eu quero perder peso, né? Porque está no teu alcance, você vai, né? Você vai fechar a boca, você vai, né, fazer um exercício físico, fazer uma caminhada e você vai perder peso, né? Esse aqui, né, a não ser, né, que haja alguma, como é que diz? Alguma comorbidade, alguma questão, né, que realmente precisa da mão do Senhor operando, e existe, né, essa situação. Então, né, aí você bota aqui: Senhor, me ajuda, Senhor, opera na minha vida um milagre, né? Mas existem coisas que estão no nosso alcance, mas existem coisas que nós falamos, que nós mesmos falamos assim, né? Só o Senhor, isso aqui, só Jesus, é isso que você vai escrever, né? Então você pode colocar a curto prazo, a médio prazo, né, a longo prazo, e vai de acordo com a sua fé, amém? Glória a Deus. Eu ia diaconizar Rafa há alguns anos, nós colocávamos aqui casa própria, né? E às vezes passava um ano e a casa própria não vinha, e passava outro ano, mas sempre colocava ali. E chegou um ano, né? Teve um ano que foi até uma surpresa, porque foi no ano seguinte que a gente foi olhar e caramba, Deus fez tudo que estava na nossa lista lá, né? Desde o início do casamento, né? Deus foi fazendo, a gente não foi nem caminhando, não foi percebendo, e Deus fez 2 filhas, a gente queria 2 filhos, né? E Deus nos deu. Então foi sempre um dia assim de muita gratidão ao Senhor, né? O último dia do ano é um dia assim que a gente está bem animado, motivado. A gente sabe que Deus vai fazer coisas novas no próximo ano, amém? Glória a Deus. Então você leva esse envelope e ora ao Senhor: Senhor, né, ministra o meu coração, que semente eu vou colocar aqui, tá bom? E ore em família, façam isso em família. E no dia 31, né, nós vamos trazer esse envelope aqui e vamos entregar, né, aqui na igreja. E o Ministério de Intercessão, você não precisa colocar o seu nome, tá bom? Você pode pôr o nome aqui embaixo, se você desejar também, mas nessa parte aqui dos pedidos, em cima, não precisa colocar o seu nome,
porque nós destacamos essa parte, a gente entrega para o Ministério de Intercessão, e eles passam o ano orando por você, pelos seus planos, né? Pelos planos que você tem, os propósitos que você tem. O Ministério de Intercessão passa o ano inteiro orando, tá bom? Então aqui na parte de cima, onde coloca os pedidos, você não precisa colocar o nome. Se você desejar colocar aqui embaixo, pode colocar, tá bom? Nós até aconselhamos que coloque aqui para poder ajudar a gente na administração, tá bom? Mas você fique à vontade. Também quem nos visita, não se sinta constrangido, né? Quem assiste também essa transmissão, isso aqui são para os membros da igreja, da casa, mas você fique à vontade, né? Se você desejar fazer isso também, planejar, né? E colocar diante do Senhor a sua vida, né? Colocar diante do Senhor aquilo que os seus sonhos, né? Nós cremos que Deus pode operar e vai operar muitíssimo na sua vida, amém? Glória a Deus. Ainda um último aviso, no dia 23, né? Nessa semana nós ainda teremos uma reunião de grupo familiar, nessa semana agora, tá bom? E na outra semana, do dia 14 ao dia 20, não teremos reunião, e no dia 23, né? Dia 23 ali, né? Nós teremos aqui na igreja o encontro de todos os grupos familiares. Nós faremos o encerramento, né, desse ciclo, desse ano, dessas atividades. Então eu creio que o seu líder já anunciou, já falou, né, no seu grupo. Então esteja engajado aí, né, esteja junto, vai ser uma bênção. Nós faremos aquele formato do chá da família, tá bom? Então você venha, né, ajuda o seu líder aí, e vai ser uma noite também de comunhão tremenda, para a glória do Senhor, amém? Glória a Deus. Ainda antes de ministrar a palavra, eu quero agradecer aos irmãos, agradecer o carinho da igreja, como nós nos sentimos honrados, né? E muito abençoados, né, pelo carinho de todos vocês. Eu creio que também o Diácono Adalberto, né, que se formou ontem, né? Diácono Adalberto, aleluia. E também, olha, isso, aplauda o Senhor, glória a Deus. É uma jornada, né? A gente diz, né? Ela não é fácil, né? Humanamente falando, mas é um tempo assim de muitos milagres, né? A diaconisa Cris também, a família toda se envolve de uma certa forma, né? Porque às vezes ele precisa mesmo, o seminarista precisa às vezes se separar ali para ler livro, para fazer as resenhas, né? A correria só, mas é uma bênção, porque a gente vê Deus suprir, a gente vê o Deus agir, fazer milagres, né? As coisas acontecem, né, para desanimar, para fazer desistir, né? Mas Deus opera milagres. Então siga o exemplo do Diácono Adalberto, né? Eu encorajo a vocês, né? Pode pedir a ele lá o telefone da secretária do seminário, pode me pedir o telefone da diaconisa Mônica lá, e você faça sua inscrição no seminário. Vai ser uma bênção, é um tempo de bênção, 2 anos em casa, online, amados, é tranquilo, você vai simplesmente ler, né? Vai ler livros, né? Vai ser muito abençoado, você vai crescer muito, né? E Deus vai te abençoar tremendamente, e você vai ser uma ferramenta, né? mais útil para o reino do Senhor, né? Nas mãos do Senhor, amém? Então quero agradecer em nome da minha família também, eu ia falar diaconisa Rafa, aleluia. Isso, agradecemos a vocês pelo carinho. Também quem não pôde ir, muitos irmãos mandaram mensagem. A gente sabe, né, que às vezes o deslocamento é complicado, mas agradeço mesmo, me sinto muito honrado, né? Muita gente perguntou, mas como é que é? É pastor Valdecírio, é pastor Thay, como vai ser, né? Não tem, mas eu não tenho problema nenhum com o meu nome. Tem gente que fica constrangido por mim. Não fica não, mano. É o meu nome, assim, é o nome do meu avô, né? E foi o nome do meu avô, e para mim, assim, é uma honra mesmo, porque meu avô foi um homem, assim, muito de Deus. Eu tenho memórias, assim, guardo no meu coração o exemplo mesmo da vida dele, né? Tem memórias, assim, que coisas que eu esqueci muita coisa da minha infância por diversos motivos, mas memórias assim do meu avô, de pessoas. Ele era alfaiate, ele ia ficar todo orgulhoso de me ver assim, mano, bonitão, né? E ele fazia em casa. Ele era alfaiate, assim, de mão cheia mesmo. Mas ele, no finalzinho ali, né, quando minha avó já tinha falecido, as pessoas iam lá consolar, mais de 50 anos de casado, né? Aí as pessoas iam lá consolar ele, e eu tenho essa memória de ver ele orando pelas pessoas. Ele estava sempre cantando, a memória dele, ele estava numa cadeira de balanço, cantando ou lendo a Bíblia, e as pessoas iam lá para consolar, e elas eram consoladas. Ele era um homem de Deus, assim. Então eu não tenho problema nenhum. Eu até creio que tem um pouquinho de unção, assim, por causa do nome, aleluia. Mas para que não, né, ninguém se sinta, fique à vontade, mano. Mas
Tem gente também que vai, mas pastor Tais, será que pode? Pode, não tem problema nenhum, pode ser assim, tá bom? Fiquem muito à vontade no nome de Jesus. Glória a Deus, amados, glória a Deus. Eu quero compartilhar a palavra com os irmãos. Tem uma palavra de Deus aqui para compartilhar com vocês. Abra sua Bíblia lá no livro das Crônicas, segundo livro das Crônicas, no capítulo 20. Também o musical do... Corre aqui, Bernardo. Muito rápido, em 5 segundos, dá o aviso aqui do musical. Graça e paz, igreja, amém? Glória a Deus, no dia 21 vai ter aqui o nosso musical de Natal, tá? Glória a Deus, quando Jesus... Glória a Deus, amém, isso aí. Quando Jesus nasceu em minha vida, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Uma amiga minha me ligou e falou assim, vai ter cantata de Natal na sua igreja? Eu falei, vai, Ana, então eu vou levar o meu marido e um visitante. Falei, amém. Então, você está intimado, olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, você está intimado a trazer uma pessoa. Nome de Jesus, vamos encher esse lugar. Amém, glória a Deus. Eu também quero, eu estava esquecendo aqui, mas eu queria também fazer um agradecimento e menção, né? A minha irmã, que a gente chegou até aqui também, né? Muito, porque ela nos abençoa muito. Minha irmã me mima demais, mima demais, né? Então, eu agradeço também a vida dela, que está sempre abençoando a gente, sempre, né? Com as nossas filhas, cuidando, né? Isso, é uma bênção na nossa vida. Glória a Deus. Amém. Te amo. Glória a Deus. 2 Crônicas, capítulo 20. Nós vamos ler aqui do versículo 1 ao 12. Aleluia. 2 Crônicas, segundo livro, Crônicas, no capítulo 20, do 1 ao 12. Diz assim, E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo, vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá temeu, pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou o jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram, eis que nos dão o pago, vindo a lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti.
Glória a Deus. Feche seus olhos. Espírito Santo, fala conosco nessa manhã. Deus, a Tua palavra que é poderosa, Senhor. A Tua palavra que muda, Senhor, a nossa vida. É a Tua palavra, Senhor. Oh Deus, que pode, Senhor, Deus, nos tirar de um lugar, de um lugar, Senhor, de derrota, Senhor, e nos colocar num lugar de vitória. É a Tua palavra que nos levanta, que nos renova, que nos anima, que nos dá vitória, Senhor. Ó Pai, que o Senhor possa usar a minha vida, Senhor, nessa manhã. Ó Deus, que Teus filhos ouçam a Tua voz, o Teu Espírito Santo nessa manhã. Que os corações de Teus filhos seja, Deus, uma terra fértil, Senhor. E Tua palavra encontre, Senhor, ó Deus, abrigo nesses corações, no coração do Teu povo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Queridos, é comum nós termos uma impressão que os grandes governantes, os reis, né, os monarcas, né, homens assim dessa categoria, gente com muito dinheiro, com muita estrutura, né, é comum nós pensarmos que pessoas que têm muita gente ao seu serviço, né, nós vemos até isso nos filmes, né, não sei se vocês já viram um filme antigo, Um Príncipe em Nova York. Quem já viu esse filme? Bem antigo, né? Aí tinha lá, aí o rei ia levantar, aí vinha uma serva lá, aí tirava, não vou lembrar aqui, mas é mais ou menos assim, tirava o lençol, aí uma outra serva vinha, trazia o calçado, o outro vinha, ajudava a levantar, um vinha com as escova. Gente desse nível é mais ou menos assim. É comum a gente pensar, né, que essas pessoas, elas não passam por dificuldade, né? Pensa só, eles nem sabem o que é dificuldade, que antes de chegar a dificuldade já tem alguém para não deixar eles passarem dificuldade, né? É mais ou menos assim, né? E eu estava vendo um documentário da Rainha Elizabeth, né, antiga lá, e mostra assim nas viagens, né, ia médicos, especialistas de cada área. Era uma coisa assim, o país que ela fosse, o intérprete, não podia ter dificuldade nenhuma, era muita uma estrutura assim assombrosa, assim, chega a ser assustador, de tanta gente para servir essas pessoas. E é comum a gente pensar que gente assim não tem dificuldade. A gente olha assim para a vida dos jogadores de futebol, né? Mais assim, mais contemporânea, recente. Olha um Cristiano Ronaldo da vida, homens bilionários, homens que assim já contratos vitalícios com algumas grandes empresas, grandes marcas. Ele não precisa fazer mais nada, só usar a roupa de marca. Olha só, tá bom para você? Ele só precisa ir em eventos, né? Tudo pago, nos melhores hotéis, nos melhores lugares do mundo, ainda ganha alguns milhões. Carro, tudo, casa, tudo. Deve ser até uma vida chata que eles não podem, vai num restaurante, ninguém não pode pagar. Qual o dono de restaurante que vai cobrar de um homem desse? Eu quero que ele continue vindo aqui, porque vai atrair mais gente. Vai numa loja de roupa, não vai comprar roupa. Qual o dono de marca que vai querer que esse homem pague? Que aí ele vai pagar e não vai voltar mais. Agora, se tudo é de graça, ele vai sempre usar a sua roupa, então vai atrair mais. Então, olha que vida chata. Nem o dinheiro que tem pode, né, gastar. Aí eles têm que comprar iate, comprar uma ilha, coisas que ninguém vai dar, né? Na verdade, a gente fica assim, para que o cara faz isso? É por isso, porque são coisas que ninguém vai dar. Porque aquilo que alguém dá, talvez helicóptero, já tem alguém dando helicóptero, não sei. Mas enfim, a gente pensa que esses homens, essas pessoas não passam por dificuldade. E esse texto aqui que nós lemos, fala de Josafá, que era alguém desse nível, era um rei. Né? Um rei poderoso, tinha um exército ali ao seu comando, tinha uma infraestrutura assim também monstruosa, assombrosa, muita gente, um rei temente a Deus, um homem cheio de autoridade. E existem dois destaques aqui na vida dele, na vida desse homem, de Josafá, do rei Josafá, da história, que nos chama a atenção. No versículo 3, tem o primeiro destaque aqui, ó, diz assim, então Josafá temeu. Então Josafá temeu. Então os reis, os poderosos, eles têm medo. Por mais que a gente olhe assim, tem tudo, né? Mas eles têm medo. Olha, Josafá temeu. Então Josafá temeu. E ele teve angústia profunda, né? E o medo é exatamente isso, né? É uma angústia profunda. Quando essa angústia ela potencializa, né? Ela vai ao máximo, né? Aí surge o medo, né? Quando ela extrapola, né, os nossos sentidos, ela nos paralisa. O medo nos paralisa, sim ou não? O medo nos paralisa, ele nos trava. E Josafá estava passando por isso, ele teve medo.
Então, um rei poderoso está com medo. Um rei cheio de regalias, com reinado, com exércitos, né, com toda a estrutura que você possa imaginar, ele teve medo. Ele teve medo. E a segunda característica está lá no versículo 12. Lá no versículo 12. Diz assim, ó. Ele fala: Deus nosso, porventura não nos julgarás, porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Ele não sabia o que fazer. Um homem poderoso, um homem rico, né, um monarca, um homem que tinha muita coisa à sua disposição, muita estrutura, muito dinheiro, muito ouro à sua disposição, um exército, né, um palácio todo luxuoso, um luxo assim que a gente não consegue nem mensurar. Ele estava perdido, não sabia o que fazer, né? O texto fala isso. E eu queria te provocar aqui nessa uma reflexão. Se, né, reis, gente com toda essa riqueza, com toda essa estrutura, com todo esse glamour, com tanta gente à sua disposição, gente que não deixa você nem ter necessidade, que ele já está ali para suprir a necessidade. Se pessoas, né, desse nível, né, se em determinados momentos, né, eles sentem medo, que dirá nós? Sim ou não? Se pessoas assim, com toda essa estrutura, com todo esse aparato assim, tem momentos que eles não sabem o que fazer, quem dirá nós, meros mortais, né? Tudo bem que a minha casa é um palácio, a minha casa é o meu reino, amém? Mas não se compara lá do rei Josafá, da rainha Elizabeth. A sua casa é um palácio, é o seu reino, amém? Glória a Deus. Mas não se compara, não é verdade? Um dia, quem sabe, né, amado? Em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Então sim, queridos, na vida tem momentos que nós temos medo, e na vida tem momentos que nós não sabemos o que fazer, não sabemos que decisão tomar, não sabemos para onde ir, que direção tomar, não sabemos o que fazer, né? Nós não sabemos, não conseguimos controlar as coisas ao nosso redor, não conseguimos nos controlar em determinados momentos, sim ou não? Não conseguimos nos controlar. Então tem momentos que na vida nós não sabemos o que fazer. E o que está acontecendo aqui com Josafá, né, não é ele não estava passando assim, não é um mimimi, né? Olha, um homem com toda essa estrutura, não é qualquer coisa também que deixa ele com medo, sim ou não? Não é qualquer coisa que vai deixar ele perdido, né? O que estava acontecendo aqui, eram 3 exércitos vindo contra ele de uma vez só. Eram 3 exércitos vindo, né, para combater com ele, para guerrear com ele de uma vez só. Ele não está assim, não ia guerrear contra um exército e depois contra, eram os 3 exércitos de uma vez só. Josafá aqui está sendo atacado, né, de uma única vez por 3 grandes exércitos. Mas isso aqui também não é coisa só de Josafá, não é só um privilégio de Josafá, 3 exércitos vindo contra ele, um monte de problema acontecendo ao mesmo tempo, sim ou não? Porque olha só, se na nossa vida fosse assim, né, olha, vem uma questão, uma situação num momento, aí a gente resolve. Aí depois, tranquilo. Mas normalmente como é que acontece? É tudo junto, sim ou não? É tudo junto, né? Você às vezes está com um problema financeiro, aí você resolve o problema financeiro, quita as dívidas todas, aleluia, dá glória a Deus aí. Tudo certinho, mano. Quem gostaria, né? Tá tudo certinho, ainda tem um dinheiro reserva ali, né? Aquela coisa assim, ó, eu tenho 3 vezes o valor do meu salário em reserva para uma emergência. Caso a gente for mandado embora, tu tem 3 meses. Amado, esse é o sonho de todo mortal, né? Mas se fosse assim, né? Olha, eu resolvi o problema financeiro. Aí acontece, vem o quê? Uma doença. Mas assim, não tem problema, já resolvi o problema financeiro. Eu vou tratar a doença, aí tratei a doença, não tem problema financeiro, não tem doença. Aí depois vem o quê? O carro quebra, não sei, um conflito familiar. Olha, eu tenho dinheiro, tá tudo resolvido, não tem mais doença. Agora um conflito familiar, vou resolver. Mas normalmente não é assim que acontece. Não é assim. Eu não sei se na sua vida, mas normalmente é o quê? O carro quebra, né? Conflito familiar, apertou dinheiro, é tudo junto, fica assim, tu fica como? Com medo, muitas vezes com medo e sem saber o que fazer. E sem saber para onde ir, que decisão tomar. É crise conjugal, é crise financeira, é crise familiar, tudo ao mesmo tempo, de uma só vez. E o problema de Josafá, então, é o nosso problema. Josafá estava sendo atacado por 3 exércitos, de uma vez só, não sabia o que fazer, estava com medo.
E muitas vezes nós temos problemas assim. Nós somos atacados de uma vez só por 3, 4, 5, 6 exércitos. É enfermidade, tudo isso aí que eu falei, de uma vez só, e a gente fica como Josafá, com medo e sem saber o que fazer. Como eu falei, ele não está de mimimi, ele não está com medo à toa, ele não está perdido à toa. Haviam 3 exércitos vindo contra ele, e ele teria que enfrentar de uma vez só. E isso também acontece com a gente. Muitas vezes nós temos que enfrentar vários problemas de uma vez só. Muitas vezes é assim que acontece na nossa vida. Então, assim, há momentos que nós não sabemos o que fazer. A pergunta é: o que fazer quando nós não sabemos o que fazer? O que a gente faz quando a gente não sabe o que a gente vai fazer? E a gente vai aprender com esse texto aqui. A gente vai correr, porque a gente ainda tem a Santa Ceia ainda, mas nós vamos meditar aqui nesse texto. No versículo 3, diz assim, ó: então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou um jejum em todo o Judá. Quando você não souber o que fazer, o que você faz? Você vai buscar ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Fala para o teu irmão aí: quando não souber o que fazer, busque ao Senhor. Interessante aqui que ele recebe a notícia que 3 exércitos estavam vindo contra ele. Aí pensa naquela estrutura que eu falei: um homem, um rei, com toda uma estrutura de guerra, todo aparato de guerra. 3 exércitos vindo contra ele. A primeira coisa que ele faz, ele não foi chamar lá, não chamou os generais, ele não chamou ali a tropa, os carros, os cavalos, não. Ele chamou homens que oram, ele chamou o povo para orar, ele botou o povo para orar, ele foi buscar o Senhor. Ele reúne homens de oração. Antes de preparar toda a estratégia, como que ele ia fazer, ele preparou, separou homens de oração. Ele chama gente para buscar ao Senhor, apregou um jejum, é o que o versículo 3 fala, amém? Isso aqui é um homem de Deus, amém? Ele era um homem de Deus, não era um rei qualquer. Glória a Deus. Então a primeira coisa que ele faz aqui, diante do seu desespero, diante desse momento assim de crise, diante de um momento de medo, de não saber o que fazer, ele foi buscar o Senhor. E a pergunta para a gente refletir: o que nós fazemos quando bate o desespero? O que a gente faz quando acontece isso? É o filho doente, o carro que bate e o dinheiro que está pouco. O que a gente faz? O que você faz? Você já corre para: eu vou fazer assim, eu vou fazer assado? Ou você busca o Senhor? Ou você reúne homens, reúne a sua família, Diácono Adalberto, intercessão, me ajuda. São três exércitos contra mim, me ajuda em oração. Mas o que você faz? Você tem, de uma certa forma, nós temos estruturas, sim ou não? Você tem saúde, você tem inteligência, você tem braços fortes. Normalmente a gente usa a força do nosso braço. Eu vou resolver, eu vou dar saída, eu já respondo aqui para um, já falo com o outro. Normalmente nós somos empurrados para usar da estrutura que nós temos. Mas Josafá não usou da estrutura que ele tinha no primeiro momento. Ele foi orar ao Senhor, ele foi buscar ao Senhor. Amém? Então, quais as atitudes que você tem diante dos exércitos que se levantam contra você? Então, vamos aprender com esse rei. Amém? Vamos aprender aqui com esse rei. Só existe uma posição na nossa vida, amados, quando as coisas acontecem dessa forma, quando a gente é afrontado por exército, que é buscar ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu não sei o que fazer, eu busco ao Senhor. Eu busco ao Senhor. Porque chega um momento, queridos, que qualquer solução humana, ela é ineficaz. Tem momentos que qualquer solução, qualquer estratégia humana, ela é ineficaz para poder nós combatermos aquilo que vem diante de nós, para a gente poder vencer algumas batalhas, algumas guerras. Sim ou não? Porque as guerras, antes delas serem vencidas com armas, antes delas serem vencidas com estratégias de sabedoria que o próprio Deus nos dá, elas são vencidas com o joelho. Amém? Elas são vencidas buscando ao Senhor, são vencidas com oração. Glória a Deus. Então a primeira coisa a fazer quando nós não sabemos o que fazer é buscar ao Senhor. E tem um detalhe aqui que nós não podemos desprezar. Satanás ele é astuto demais. Primeira coisa que ele faz é o quê? É gerar um medo na gente. E a primeira coisa que ele faz é de nos distanciar do Senhor. Primeira coisa que ele faz, ele começa a trazer argumentos. Tá vindo esse exército, mas fulano não te ajuda, mas não sei o quê. Começa a trazer um monte de argumentos e para nos tirar da presença do Senhor. E aí a derrota certa, porque a gente está aprendendo aqui com Josafá
que a primeira coisa que nós devemos fazer é buscar o Senhor. Nesse momento você tem que se aproximar mais do Senhor. Amém? Glória a Deus. Não é se afastar do Senhor. E Ele é perito em fazer isso. Ele tenta nos afastar do Senhor. Ele tenta nos tirar da presença do Senhor. Então, queridos, saiba de uma coisa: todo o sofrimento que você passar é uma porta aberta, é uma porta para que Ele tente te afastar do Senhor. Ele vai tentar de tudo, Ele vai vir com toda a sua força também, para tentar tirar você do foco de buscar o Senhor, dessa posição de buscar o Senhor. Mas a solução, né, dessa guerra, dessa batalha, desse sofrimento, dessa angústia, é exatamente isso: você buscar o Senhor. É exatamente isso: você se aproximar do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, primeiro lugar, não sei o que fazer, eu busco ao Senhor. Segundo lugar, versículo 4: e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Quando eu não sei o que fazer, quando você não sabe o que fazer, você pede socorro. Quando você não sabe o que fazer, você pede socorro. Quando a gente não sabe o que fazer, parece óbvio, né? O pastor Sérgio fala muito com os líderes, né? Às vezes o óbvio precisa ser dito, precisa ser repetido, precisa ser falado, precisa ser explícito, né? Precisa ser frisado, grifado nos corações. Quando a gente não sabe o que fazer, a gente pede socorro, a gente pede ajuda. Não é vergonha nenhuma, amados, a gente pedir socorro. Tem gente que tem problema quanto a isso. Tem gente que tem dificuldade quanto a isso, de expor suas fraquezas, de expor os seus medos, né? De expor: caramba, eu estou perdido, eu não sei o que fazer, né? Às vezes, né, é um rei, às vezes é um líder, às vezes, né, é o líder da sua casa, às vezes você é o cabeça da sua casa, mas às vezes você não sabe o que fazer, às vezes você está com medo e tem dificuldade de pedir socorro. Mas nós aprendemos aqui, Josafá, o que ele fez? Ele pediu socorro. Um rei poderoso pedindo socorro, né? E aqui não só o rei, mas todos os seus súditos, né, pedindo socorro a Deus. Se ajuntou, né? E Judá se ajuntou. Então, sabe, se junta com a sua família, se junta com a sua igreja, se junta com o seu grupo familiar, se junta com o ministério de intercessão. Existe um ministério de intercessão, mano. Olha só que doideira, né? Existe, parece o óbvio para ser dito, né? O ministério de intercessão faz o quê? Intercede, ora, busca o Senhor, né? E não tem problema nenhum quanto a isso. Você vai estar dormindo e vai ter irmãos orando de madrugada. Tem escala de oração, tem horário de oração. Olha só, parece óbvio, mas eu tenho certeza que muitos de nós não chegam no diácono Adalberto, diaconisa Cris: poxa, ó, passando por esse momento, me ajuda em oração, né? A gente pede socorro quando a gente não sabe o que fazer. E o Josafá fez isso com todo o aparato. Ele pediu socorro, ele pediu ajuda. Então não tenha vergonha. A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o fim dele é morte. E às vezes, amados, nós entramos por caminhos que não deveríamos entrar. Nós tomamos decisões que não deveríamos tomar. Sim ou não? Nós fazemos coisas que não deveríamos fazer, né? Quando você perceber que entrou por um caminho e está difícil de sair desse caminho, quando você perceber que entrou por um caminho, né, e parece que o caminho está se estreitando, parece que ele está ficando escuro, você não está conseguindo mais enxergar, está ficando perdido, né? Você está começando a olhar para trás, você está começando a desejar ter aquela vida que você tinha antes. Peça socorro, peça ajuda, né? Peça ajuda, peça socorro em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, o segundo lugar, o que fazer quando eu não sei o que fazer? Eu peço socorro. Fala assim: peça socorro. Terceiro lugar, o que fazer quando não sabemos o que fazer? Reconheça a sua fraqueza. Versículo 12. Vamos lá no 12. Ah, nosso Deus, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. Quando não sabemos o que fazer, nós reconhecemos a nossa fraqueza. Não é para você andar derrotado, né? Não é isso que a gente está falando. Olha só, você vai diante de Deus, você vai diante do Senhor, você vai diante de homens de Deus e fala: olha, caramba, né? Eu preciso de ajuda, eu preciso de socorro, eu preciso de amparo. Reconheça, sozinho eu não estou dando conta. Não é você, não, está tudo no controle, está tudo desmoronando, está tudo indo mal, né? Homem é mais ou menos assim, né? Homem não é por aí, homem. É igual, está lá dirigindo, lá, está perdidão. Aí, liga o GPS, olha aí, não sei o que, não, está tudo certo, né? Está entrando por caminhos que só Jesus, mano.
Normalmente assim, não, pede ajuda, pede uma informação, pergunta aí. Aí, não, eu sei, eu já passei por aqui, eu acho que está dando volta ali, dando volta. O homem tem muita dificuldade disso, né? De reconhecer a fraqueza, né? De reconhecer que, olha, eu não estou dando conta sozinho, eu preciso de ajuda, né? Às vezes dentro da própria casa tem dificuldade, não, está tudo no controle. Não está, mano, não está. Se você for sincero, você vai ver que não está. Então, quando a gente não sabe o que fazer, a gente reconhece a nossa fraqueza. E Josafá diz, né, eu não tenho força para sair dessa, eu não consigo sair sozinho. Existem algumas questões na vida, alguns problemas na vida que a gente consegue sair sozinho. Sim ou não? Tem coisa que a gente consegue, está no nosso alcance. Se você ficar desempregado, né? E desempregado injustamente, imagina, é terrível, né? É terrível. Tem gente que aí o chão, né? Meu Deus, acabei de comprar, não sei, um apartamento, imagina. Meu Deus, é um caos. Mas você vai fazer o quê? No dia seguinte, você vai, né, levantar, você vai pegar, atualizar o seu currículo, você vai espalhar o seu currículo para o máximo de gente que você puder. Você vai começar a fazer contato com os amigos, você vai começar, né, o seu network ali, você vai ali falar com um com o outro. Você vai correr atrás de opções, né? Eu vou fazer entrega nessas empresas, né? Mercado, tudo isso aí. Eu vou fazer aplicativo, vou fazer tudo. Vou dar meu jeito, eu vou dar não. Talvez não vai ser o que aparecer, não vai ser aquele, poxa, não era isso que eu queria, mas vai aparecer alguma coisa e você vai conseguir resolver. E Deus vai dando graça, e Deus vai abrindo caminhos, a gente vai entendendo, né? Vai entendendo ali os planos de Deus, mas tem coisas que a gente consegue resolver. Sim ou não? Você ficou doente, não é uma sentença de morte. Você vai lá, você vai fazer o tratamento, você fez o exame de sangue, a glicose deu alta. Você vai, né, diminuir as massas, vai diminuir o açúcar, aquela coisa toda. Dá para você resolver, né? O cartão de crédito aqui, aleluia, meu Deus, né? E quando eu falo que dá para resolver, não é para você, dá para resolver, então aproveitar o final de ano, não é isso não estou incentivando ninguém isso não. Mas quando acontece, né? A gente entrou por caminho, parece ser bom, né? Vou comprar. Parece ser bom. Parcela, vou parcelar. Mas vai chegando um momento, mano, que estreita. Mas dá para resolver, primeira coisa. Tem gente que vai odiar ouvir isso, mas a primeira coisa que você faz, quebra o cartão. Quebra o cartão, mano. Quebra que você já estanca a possibilidade de gastar mais. Já estancou, quebrou o cartão. No segundo momento, você vai olhar a sua estrutura de vida, o que eu posso tirar, né? O que é supérfluo, o que dá para apertar, o cinto, né? Às vezes o nosso cinto, mas já não tem mais furo, né? De tão apertado que está. É verdade, né? Tem momentos que é assim na vida. Não tem, o cinto já está dando 2 voltas, precisa fazer mais um furo. Só Jesus. Mas dá para resolver, dá para a gente acertar. Mas tem coisas, amados, que não dá para resolver. Isso que Josafá está dizendo aqui. Não tem forças em mim para resolver essa demanda. Eu não consigo resolver sozinho, eu não estou achando saída. E ainda mais eu estou com medo. Eu já tentei, estou vendo, está vindo contra mim 3 grandes exércitos de uma só vez. Não dá, né? Não tenho forças. Às vezes é assim que acontece. Então reconheça, quando a situação que te envolve é maior do que você, reconheça, mas não tem problema nenhum quanto a isso, né? Você não vai ser, eu estou me mostrando fraco. Não, você vai chegando diante do Senhor. Senhor, são 3 exércitos. Senhor, isso aqui eu não estou dando conta. Deus, eu não estou dando conta, me ajuda, Senhor. E não adianta você jogar a responsabilidade para cima de alguém, não adianta você ficar ali inerte, ficar passivo, né? Sucumbir na sua ineficácia, sucumbir na sua fraqueza, não adianta. Você tem que reconhecer e ficar disposto. Senhor, o que eu vou fazer? Me dá direção, fala comigo, amém? Você precisa encarar de frente a realidade. Deus, eu não sei o que fazer, não tenho força para isso, é maior do que eu, né? É maior do que eu não consigo, não dou conta de resolver sozinho. E foi exatamente o que Josafá fez. Então, quando você não souber o que fazer, reconheça a sua fraqueza. Em quarto lugar, quando não souber o que fazer, versículo 12, lá no finalzinho, ele diz assim, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Aleluia. Então, quando você não souber o que fazer, você olha para cima. Amém? Glória a Deus. Fala para o teu irmão aí, quando você não souber o que fazer, olhe para cima. Não sabe o que fazer, olhe para cima, né? Olhe para cima. Às vezes você vai olhar para a igreja e a igreja não vai resolver o seu problema.
Você vai olhar para a igreja, você vai olhar a igreja não vai ter resposta para você, sempre vai ter uma resposta. Não. Às vezes você vai olhar para o seu pastor, né? E ele não vai ter resposta para você. Você pode olhar para, sei lá, um psicólogo, um terapeuta, e eles não terão resposta para você. Em alguns momentos, ou em muitos momentos, mas muitos momentos. Se você olhar para o governo, vai olhar para as universidades, misericórdia, não vou nem colocar nessa escala aqui. Não, além de não ter resposta para você, a resposta que vai te tirar dessa situação, né, que vai te dar o livramento, né, ainda vai te encaminhar para um buraco mais fundo ainda. Né, você, às vezes, seu próprio cônjuge, você vai olhar para o seu cônjuge e ele não vai ter resposta. Naquele momento não vai ter resposta. São 3 exércitos vindo contra você. E nem todo mundo vai ter resposta para você. Mas aí o que você faz? Você olha para cima. Amém? Glória a Deus. Eu quero te encorajar essa manhã a você erguer os olhos para os montes, de onde vem o nosso socorro. Aleluia. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. Então você olha para cima, porque é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos protege. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Amém. 5º lugar, amados. Quando você não souber o que fazer, saiba de quem é a luta. Versículo 15. Vamos lá no 15. É o 15? Isso, é o 15. E Jaziel disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas de Deus. Aleluia, aleluia. E o que o Espírito do Senhor diz aqui, está dizendo aqui nesse texto, né? Se as lutas não são nossas, se as lutas, são nossas, nós iremos perder. Se as lutas forem nossas, certamente 3 exércitos, enfermidade, finanças, relacionamentos, crise no casamento, perdemos, não tem como, não temos força para isso aí. Mas se as lutas são do Senhor, Deus nunca perdeu uma batalha, amém? Se as lutas são do Senhor, Ele nunca perdeu uma batalha. E assim é, amados, na nossa vida. Assim é na nossa vida. Se o seu filho é só seu, se o seu filho, o seu filhinho querido, se ele é só seu, provavelmente, ou melhor, é quase certo, amado, de você perder essa luta, de você perder essa batalha. É desigual. São muitos exércitos vindo contra. O mundo, imagina o mundo inteiro, com todas as possibilidades do mundo, vindo contra o seu filho, as propostas do mundo, a sedução do mundo, a beleza do mundo, tudo de bom, né? Porque existem coisas que são bom, amém? São boas, existem coisas que são boas. Não seria muito bom agora, todos nós estarmos na praia, bebendo água de coco, sentindo aquela brisa do mar? Isso não é bom? É bom, né? Talvez ontem à noite, apesar de nós estarmos numa grande festa também, mas até então ninguém bebeu nada lá, ninguém tomou um refrigerante, sim ou não? Não tinha docinho, não tinha salgadinho, né? Não tinha telão, assim, tinha um telão, mas não tinha, né, aquelas coisas todas, tal, fumacinha. Mas existem lugares, né? Imagina ontem aquele casamento, naquele salão, amado, naquele salão, que para entrar já tem que pagar ali, né? Enfim, ou aquele restaurante, tem coisas que são muito boas. Então muitas vezes vem exércitos, mas se o seu filho é só seu, né, você não consegue, você perde. Mas se o seu filho pertence ao Senhor, né, ele foi consagrado ao Senhor, Deus nunca perdeu uma guerra, Deus nunca perdeu uma batalha. A questão é a quem ele pertence, a quem o seu filho pertence. Se o seu casamento é só de vocês dois, que bonitinho, né? Cuti-cuti, ai, meu marido, minha esposa, né? Aí tem aqueles apelidinhos tão carinhosos, né? Que a gente, né? Que tem, todo casal ali tem aquela coisa assim, que às vezes dá até vergonha, tem alguns que dá até vergonha, misericórdia. Mas se o seu casamento é só seu, imagina, mano, imagina, isso é loucura. Se o seu casamento é só seu, o dono do cartório vai ficar mais rico ainda. Nós não damos conta do casamento. Você não dá conta do casamento. No período de verão, maravilha. Primavera, maravilha. Outono, vai ficando.
Quando chega o inverno, mano, você não dá conta do seu casamento. Se o seu casamento é só seu, né, ele está fadado ao fracasso. Mas se o seu casamento pertence a Deus, se ele faz parte dessa aliança, se a aliança antes do cônjuge é feita com o Senhor, ele nunca perdeu uma batalha, ele nunca perdeu uma guerra. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu lembro, essa história é engraçada, mano. É engraçada, meu Deus. Eu vou contar porque já contei aqui, alguns irmãos já sabem. Eu lembro no meu casamento, em 1700, brincadeira. 1º de janeiro de 2005. Soma aí, 7 anos de namoro e 2 de noivado, né? 7 anos tudo, namoro e noivado. E mais o restante da vida de... Enfim, a Rafa, eu tô lá, bonitão, muito mais magro, mas tava lá. Parecia um palito lá, eu e minha mãe lá no altar. Aí aponta a Rafa lá na entrada da igreja. Aí começou aquele espaço, né? E começou a rolar uma lágrima. Falei, caramba, que legal. Pô, que bonito. Pô, tem que chorar, né? Tem que chorar. Aí beleza. Conforme ela ia andando, ia aumentando o volume das lágrimas. Quando chegou no meio da igreja, assim, já comecei assim, caramba, amém, né? Legal. Eu tava até meio emocionado também. Aí eu refleti, falei, caramba, mas tá estranho, né? E ela foi andando e chorando. Eu falei, meu Deus, será que o Senhor não vai fazer isso comigo? Aqui agora, tanto tempo para desistir aqui. E vai chorando e chorando. Aí beleza, aí rolou o casamento maravilhoso, lua de mel, meu Deus. Glória a Deus. Foi tudo uma benção. Aí passou um tempo, a gente nunca conversou sobre isso. E eu tô ouvindo ela, a gente estava conversando com um casal, e eu tô ouvindo ela aconselhar o casal. E ela falou, querida, quando eu casei com o Thay, quando eu entrei na igreja, eu tinha assim, eu amava ele, era o homem, assim, entendia o homem para minha vida, tal. Mas quando eu entrei na igreja, quando eu botei o pé na porta da igreja, eu falei, Senhor, eu sei que é para sempre. Senhor, a aliança é inquebrável, a aliança é primeiro lugar, eu estou fazendo contigo. E pode passar. Quem vai ser o Thay daqui a 5 anos? Quem vai ser o Thay daqui a 10 anos? O que vai acontecer daqui a 15 anos? Daqui a 20 anos? E é para sempre. E eu vou estar com ele. E eu vou ter que passar por isso, né? E eu nem sabia disso. Depois eu falei, e eu também, né? Eu devia ter chorado também, pensado demais, né? Sabe que o homem, né, tem outras prioridades. Meu Deus. Mas, quando eu ouvi ela falar, eu tinha certeza, mas ao mesmo tempo, como é que vai ser lá na frente? Como é que vai ser daqui a 10 anos, 15 anos? Né? Eu acho que também isso passou pela cabeça dela. Poxa, ele é tão feio, né? Pô, e que daqui a 5 anos ele piorar, Senhor. Não é brincadeira, mas glória a Deus. Eu ganhei muitos quilos a mais, né? E segundo ela, melhorou um pouquinho. Mas, queridos, e é exatamente isso aqui. E certamente o dono de cartório, se o casamento fosse só nosso, certamente o dono de cartório estava mais rico por causa da gente, né? Mas o casamento, a aliança foi com o Senhor em primeiro lugar. A aliança foi com o Senhor em primeiro lugar. Se você pertence a você mesmo, se você pertence aos seus fetiches, se você pertence às suas compulsões, se você pertence aos seus impulsos, à sua vaidade, aos seus vícios, se você pertence aos seus pecados, você vai perder a batalha. Agora, se você pertence ao Senhor, se a sua vida é do Senhor, você é consagrado ao Senhor, glória a Deus, o Senhor guerreia as suas guerras e Ele nunca perdeu uma batalha. Então somente obedeça ao Senhor, não se afaste do Senhor, amém? Glória a Deus. Ele diz, pois a peleja não é vossa, mas do Senhor, mas de Deus. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor, queridos? Aleluia, aleluia. E em sexto e último lugar, quando você não souber o que fazer, você louve. Glória a Deus. No Ministério de Música vem a Cassiane, né? Então louve, vai chorando, louve. Quando não souber o que fazer, louve. Versículo 21. Vai lá no 21.
diz assim, ó. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor. Isso aqui é tremendo, amados. Que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados, saindo diante do exército que estava vindo contra, e dizendo, saindo diante do seu próprio exército, na frente do seu próprio exército. Olha, 3 exércitos vindo guerrear. O exército dele está a posto, e o exército de Josafá está ali enfileirado. E ele põe os cantores na frente. E os cantores falavam assim, ó, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Aleluia, aleluia. Olha, depois dele receber a palavra aqui do Espírito do Senhor, né, que diz, ó, a batalha não é sua, a batalha pertence ao Senhor. Depois que ele recebeu essa palavra, ele falou assim, olha, então o que me resta? É louvar, é comemorar, é adorar, é celebrar. E foi o que ele fez, amado. Mas ainda assim, olha que tremendo, amado. É uma guerra, não é? A gente lê aqui, né? Parece que assim, algo, não, era uma guerra. 3 exércitos vindo contra. Ele enfileira o exército dele, ele ouviu a palavra, a batalha não é sua, a batalha é minha. E eu nunca perdi uma batalha. Ele fala, então tá garantido, bota lá os cantores, para que eles louvem, para que eles cantem, aleluia, para que eles adorem ao Senhor, amém? Você pode se colocar de pé. E eles cantavam, aleluia, 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 aleluia. O Senhor te diz nessa manhã, a batalha não é sua, mas ela pertence ao Senhor. Então você pode louvar, você pode celebrar, você pode adorar ao Senhor, aleluia. Declare assim, ó, porque Deus é bom, seu amor dura para sempre. Porque Deus é bom, seu amor dura para sempre. Porque Deus é bom, seu amor para sempre. Porque Deus é bom, seu amor. Aleluia, aleluia. Eu não sei, amados, se tem exércitos diante de você, enfermidades, questões na sua família, questões nas suas finanças, questões em você mesmo. Talvez você esteja enfrentando uma batalha, uma guerra. Talvez você esteja enfrentando gigantes e que você já reconheceu, Senhor, não tem força, Senhor, não dá, sozinho não estou conseguindo, Senhor. Mas o Senhor te diz nessa manhã, a batalha não é sua, a batalha pertence a mim. Tão somente me busque, se consagre, busque ao Senhor. Não se afaste do caminho do Senhor, dos princípios, dos mandamentos do Senhor, amém? E você poderá se colocar diante desses exércitos, diante desses valentes que estão diante de você, contra você, diante da enfermidade. Você pode erguer um louvor ao Senhor. Você pode declarar, eu queria que você fizesse isso nessa manhã, sabe, diante da sua enfermidade, diz, o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Diante da sua vida financeira, declare, o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Diante de um cônjuge incrédulo, de um filho frio na fé, o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Aleluia, declare isso com força. O Senhor seu amor dura para sempre. O Senhor é bom, seu amor dura para sempre. O Senhor é bom, seu amor dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor, declare, é bom, seu amor dura para sempre. Erga sua voz, declare, o Senhor. O Senhor, aleluia. Não existe exército, oh, que fique de pé diante do Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é bom, seu amor dura para sempre. O Senhor é
Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pela tua bondade, a tua fidelidade, Senhor. Obrigado porque tu és um Deus que não nos desampara. O Senhor guerreia as nossas guerras. Deus, ainda que o Senhor não nos livre das batalhas, Deus, o Senhor peleja conosco as nossas guerras, as nossas batalhas. Aleluia, o seu amor dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém, glória a Deus. Vamos cear nesse momento. Glória ao Senhor. Vamos orar pelos elementos. Glória a Deus. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, ó Deus, nessa manhã. Adoramos o teu nome, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor. Deus, nós queremos aqui consagrar esses elementos, santificar, Senhor, esses elementos, Senhor. Deus, esse pão que simboliza a tua carne, que simboliza o teu corpo, Senhor. Deus, o vinho, o cálice que simboliza, Senhor, Deus, a nova aliança, o novo testamento, Senhor. Deus, o perdão dos nossos pecados, Senhor. Esse sangue que nos lava, que nos purifica, Senhor, que nos cura, que nos sara, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Deus, nós consagramos a Ti, fazemos, Pai, esse momento, cumprimos, Deus, aquilo que o Senhor estabeleceu. Pai, essa mesa de comunhão, até que o Senhor venha, Senhor. Nós estaremos seguindo confiantes, obedecendo a Tua palavra, obedecendo a Tua voz, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, amados. 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém, glória a Deus. Peço aos obreiros para distribuir os elementos em nome de Jesus. Os céus para me encontrar, aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se
sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou. Seja exaltado, engrandecido, teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho. Só a igreja declarando no altar de adoração. Aleluia, glória a Deus. Todos receberam os elementos? Amém. Comei dele todos, diz o Senhor. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas pisaduras fomos sarados. Aleluia, glória a Deus. Ele pagou esse preço, amado, por mim e por você. Amém, glória a Deus. É o momento de nós celebrarmos, de nós adorarmos ao Senhor, de nós nos alegrarmos, né, por tão grande sacrifício que nos livrou, que nos deu a possibilidade de termos comunhão com Deus, comunhão com o Pai. E você também tem o grande privilégio de ter comunhão com esse irmão que está do seu lado, que juntos um dia estaremos com o Senhor, sendo servidos pelo Senhor. Amém, glória a Deus, ceando, né, juntamente, né, com o Pai, com o nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia. Antes de você cear, tomar o cálice, troque com o irmão, com 2, 3 irmãos aí, em nome de Jesus.
Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, amados. Bebei dele todos, diz o Senhor. Glória a Deus. Dê a mão aí ao irmão que está do seu lado. Vamos orar. A oração do Pai Nosso. Vamos lá? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Levanta a sua mão direita, diga bem forte: graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Às 19 horas nós teremos